E aí, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 172 da prova do Enem de 2023 de caderno amarelo. O enunciado diz o seguinte: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, na qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. E aí tem o gráfico aí ao lado, descrevendo, né? Então, vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Ele quer saber qual dessas 5 representações aí descrevem o trajeto visto de cima. Então, uma coisa importante aí para a gente reparar é o seguinte: ele realiza o trajeto a uma velocidade constante durante todo o itinerário. Então, isso aí é muito importante. Repara só, a gente olha o gráfico que descreve o trajeto dele. Ele começa aqui, ó, no tempo igual a zero. Então, no tempo zero, a distância que está marcada aqui no eixo vertical também é zero. Né? Ele está na base. E aí ele sai da base a uma velocidade constante. E o que acontece? Ó? Durante esses primeiros 10 minutos aqui, ele vai se afastando continuamente da base a uma velocidade constante, até chegar a uma distância de 3 km da base. Aí, durante os 10 minutos seguintes, de 10 a 20, repara, ele permanece à mesma distância da base. Ele está em movimento, é a mesma distância. Agora, raciocina só comigo. Como é que uma pessoa pode estar se movimentando e mantendo uma distância em relação a um ponto fixo? Você tem a base que está aqui, é um ponto fixo. E aí a pessoa está se movimentando. Olha só, se ele estiver indo para lá, ele está se afastando. Se ele estiver vindo para cá, ele está se aproximando. Para a direita, ele se afasta. Para a esquerda, ele também se afasta desse ponto fixo aqui que está no meu dedo. Qual é a única forma que ele tem de se movimentar e se manter a uma distância constante? É desenhando uma circunferência, ou um pedaço de uma circunferência. Aliás, a definição de circunferência é essa. Quando você vê uma circunferência, ela é formada pelos pontos equidistantes de um ponto central. Então, a única forma que tem esse vigilante de se movimentar e se manter sempre à mesma distância da base, que é um ponto fixo, é fazendo um movimento circular. Depois desse tempo, nos 10 minutos seguintes, de 20 a 30, ele vai se aproximando de forma contínua da base. Então, repara só, a gente já consegue desenhar aqui do lado. Ó. Eu tenho a base, ele se afastou da base até uma determinada distância por 10 minutos. Depois, ele continua uma distância constante se movimentando. A gente percebeu que tem que ser um movimento circular para isso acontecer. Então, ele fez assim, ó, movimento circular. E depois ele voltou para a base por 10 minutos. E esse movimento circular, isso aqui é importante, ó, também foi feito durante 10 minutos. Então, a gente vê que a resposta correta aí só pode ser a letra A. Beleza. Agora, tem uma dúvida constante nessa questão. As pessoas perguntam assim, por que não podia ser a letra E? Repara, a letra E descreve o seguinte movimento. Eu vou fazer aqui embaixo em azul. A letra E, ele sai da origem e se afasta aqui, ó, por 10 minutos. No final do movimento, aqui ele está se afastando. No final do movimento, ele está se aproximando, aqui, ó, por 10 minutos. Ele está se aproximando da base. E esse ponto aqui no meio, vou botar um B aqui, é a base, certo? Então ele se afastou na horizontal por 10 minutos e depois ele se aproximou na horizontal por 10 minutos. E aí, no intervalo entre esses movimentos, ele fez aqui uma meia circunferência. Mas repara, ó, essa meia circunferência, esse trajeto aqui todo, ó, ele tem que ter durado mais do que 10 minutos. Não pode ser um trajeto de 10 minutos, porque ele já se afastou 10 minutos, se aproximou 10 minutos, e aquela meia circunferência, o comprimento dela é maior do que o diâmetro. O comprimento de meia circunferência é maior do que o diâmetro da circunferência. Então, se ele percorrer um trajeto maior e a velocidade era constante, ele tem que ter levado mais do que 10 minutos. Na verdade, ele tem que ter levado mais do que 20 minutos para percorrer aquilo ali. Então, não pode ser a letra E. Não pode ser isso aqui. Beleza? É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, manda para mim, coloca nos comentários. Se você gostou da explicação, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar. E eu te vejo aí na sequência de vídeos aqui no canal, lá no Instagram, @profandreleite, ou então na plataforma profandreleite.com.br. Estou te esperando.